Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Descomplica Pocos. Antes de tudo, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @DescomplicaPocos, para a gente trazer mais conteúdos como esse para vocês. Vamos para mais uma conversa. Hoje, com vocês, toda vez eu falo a mesma coisa, não vai ser diferente hoje, eu não me arrisco a apresentar o Dr. Gustavo Moreira. Vamos lá, quem é o Gustavo? A apresentação fica mais difícil quando o entrevistador joga para o convidado se apresentar, né? Mas obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar dividindo esse momento aqui com vocês. Eu sou Gustavo Moreira, eu sou apreciador da ultrassonografia Point of Care desde os meus primeiros passos dentro da residência. Eu não sabia o que eu queria fazer de especialidade, eu achava que eu queria anestésio. Eu fiz prova para anestésio, mas eu não queria anestésio. Eu sempre gostei muito de doente crítico e aquele ambiente daquele caos controlado de sala de emergência. E ao longo da residência nós entendemos a importância que tinha o ultrassom Point of Care na linha de cuidado do doente crítico. Parece que quando você vai atender alguém que você não está munido com a sua caixinha de ferramenta, parece que te falta um pedaço. E ao longo da formação, isso foi ficando cada vez mais sólido, a gente foi entendendo cada vez mais a importância que a ultrassonografia Point of Care tinha na assistência. Eu fiz residência de medicina de emergência por um acaso, porque eu não sabia da existência da especialidade, como muita gente ainda não sabe, né? Para vocês terem uma noção, a residência foi reconhecida nos Estados Unidos na década de 70. A especialidade, na verdade. Em 79, se não me falha a memória, eles já estavam iniciando os primeiros movimentos da profissionalização de fato da especialidade. No Brasil, a gente tem o reconhecimento da especialidade em 2015. Então, eu sou o Gustavo Moreira, sou médico emergencista de formação, apaixonado por ultrassom Point of Care. No finalzinho da minha residência, eu tive um pouco de contato com a área de gestão e entendi que, trabalhando a várias mãos, a gente consegue multiplicar a nossa forma de olhar para o doente do pronto-socorro, da sala de emergência. Então, fiz um MBA complementando a minha formação na residência e da minha jornada profissional pós-residência. Já trabalhei em hospital-escola, já fui liderança de hospital privado, já trabalhei com transporte aeromédico na época da pandemia, bastante paciente com Covid. E 2 anos atrás eu decidi que estava na hora de fazer uma transição profissional importante, que era voltar para mais próximo da minha família. E atualmente trabalho aqui em Goiânia e muito feliz com nossa residência, né? Nossa residência de medicina de emergência do Hugo, que acho que dos meus projetos profissionais, de quando eu pensava em voltar, eu sempre uso uma fala muito do meu avô: quem chega primeiro bebe água limpa. E eu não esperava que eu encontrasse aqui um departamento de emergência que me recebesse de braços abertos. Vem, nosso emergencista. Cara, a gente vai chegar e vai construir a várias mãos o local saudável que a gente quer trabalhar. E voltei e fui super bem acolhido por pessoas que toparam a ideia junto comigo, o Rafa, a Mari. E a gente tem esse projeto aí que acho que dos meus projetos profissionais talvez seja um do que mais me encantam, mais me brilha os olhos. Tá no Lattes, é só sei lá ver. Eu adoro essa parte porque todo mundo gosta de falar e nunca espera as próximas perguntas, né? Essa é a mais importante de todas, inclusive. O 8º título do Hamilton vem com a Ferrari? Vem. Essa é a mais importante de todas. Brincadeira. Você sempre quis medicina? Cara, eu gostava muito da área de exatas, tanto que eu dava aula de matemática na faculdade. Eu dei aula de matemática alguns períodos para cursinho, depois já iniciada a faculdade. Então, confesso para você que não foi uma decisão que caiu assim como uma luva daquela pessoa predestinada, sabe? Aquele cara que fala: eu nasci, quando eu comecei a falar, eu falei que eu queria fazer medicina. Uhum. Eu acho que não, eu fui me descobrindo assim como uma especialidade. Eu acho que eu fui entendendo o meu propósito, né? Aquela história: os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu. E eu acho que eu venho cada vez mais descobrindo por que eu existo. E a medicina complementa uma dessas respostas. A medicina responde um pouco do porquê eu existo. E depois a medicina de emergência
vem respondendo um lado muito, muito robusto da minha essência. Eu tenho uma foto na minha galeria, Mari, da época da residência. A gente usava um carimbo na prescrição alérgico a para carimbar todas as prescrições. Tem uma foto na minha galeria alérgico a ambulatório. Eu mudo a minha frase, eu faria 3 momentos. Acho que um é quando é pai, né? E mãe, né, Mari? Quando é pai e mãe, acho Isso daí que é o terceiro momento que a gente entende. Vai ser marcador. Talvez eu acho que eu marcaria como o primeiro, cara, de tudo, né? O meu é mais fácil. É quando você morre e quando você nasce. Tá ótimo. Mas peraí, cara, por que emergência? Por quê? Porque assim, você falou e a gente viu, né? Nossa, transporte aeromédico, né? Você ficou na porta, acho que do HC da USP, né? Uma coisa assim. Conta um pouco dessa história aí pra gente, assim. Você tangeu primeiro a emergência e depois foi pra emergência ou foi uma coisa que veio antes, assim? Você passou nas emergências e falou, cara, é isso que eu quero mesmo? Eu terminei a faculdade com o intuito de fazer prova de anestésio. A minha formação no internato, em emergência, não foi uma formação sólida, robusta. Acho que de quase ninguém, né? Assim, não é uma coisa... O protótipo do que a gente vê hoje, que é aquele interno, cone, no cantinho, espiando alguma coisa, tentando achar alguém que está disposto a bater um papo com ele, que está disposto a explicar alguma coisa para ele, mas o cenário, via de regra, é um cenário apertado. A gente fala muito de superlotação no departamento de emergência, e eu não tive uma formação sólida por conta desses problemas que são crônicos, né? E sempre gostei muito de manejo de via aérea. Acho que vai ser difícil. A gente até tem uma certa rivalidade com os anestesistas, com os intensivistas no manejo da via aérea. O cardiologista, acho que página virada, não, assim. Porque ele consegue manejar tudo, né? Então, ele não tem um problema nisso. Ok. E eu sempre gostei muito de manejo de via aérea. Então, eu falei, acho que eu me conecto com essa especialidade. E o nosso estágio de anestésio tinha sido um estágio onde eu pude manejar muita via aérea. Eu passei já no final do ciclo da residência, acho que novembro, dezembro. Aquele R1 que estava ali, ele já não estava mais... Cara, essa via aérea é uma via aérea difícil. E para mim estava excelente. Todo dia tínhamos 3, 4 intubações, 5, 6 coletas de punção lombar para raquianestesia. E eu achei que aquilo era o que eu gostaria de fazer. Depois de um tempo, eu descobri a existência da especialidade. Como ela nasceu no Brasil? Nós temos dois movimentos, 2 frentes. Uma que começou no Rio Grande do Sul, em 95, se não me falha a memória, que falou, opa, a gente tem essa realidade lá fora e aqui a gente não tem esse movimento. Ninguém fala sobre isso, ninguém executa essa forma de olhar. É sempre um ciclo de muitas especialidades dentro do pronto-socorro, mas eu não tenho uma pessoa que é dedicada totalmente ao pronto-socorro desde a sua base de formação. E veio também o movimento de Fortaleza falando a mesma língua, esses movimentos não se conectavam. Houve um evento e uma pessoa de fora do Brasil falou, gente, vocês falam a mesma coisa, vocês não se conversam? Na época a gente não tinha tanta rede social, Instagram, todo mundo se conecta, se conversa. Eram 2 comunidades do Orkut, sabe? Assim. O pronto-socorro de Fortaleza. Justo. E essas pessoas se encontraram e começaram a construir o cenário que elas gostariam de viver. Não tinha a água era limpa, não tinha ninguém bebendo dessa água. E as coisas foram acontecendo. Então, quando eu estava terminando a minha faculdade, em 2015... então foi bem concomitante ali com Entendi. Exatamente. É o tempo certo na hora certa, né? O tempo certo na hora certa. Foi a primeira turma? Você foi a primeira turma? Primeira turma. Então é legal. Maravilhoso. Tá explicado, né? Assim. Eu recebi por um acaso, assim, daquela época, um grupo de internato que eu não abria muito. Vocês viram as vagas que o hospital abriu para programa de residência? Por um acaso eu fui olhar, muito por curiosidade, e falei, acho que eu gosto desse negócio. Acho que isso me atrai. Fiz a prova, passei, comecei, mas eu não tinha muito a dimensão do que aquilo representava na minha vida naquele momento, onde eu estava embarcando. Não vou mentir para vocês, não é uma jornada simples, já compartilhei essa história até com os nossos residentes. Tive um momento onde eu achei que eu não estava no caminho certo, que eu deveria reposicionar
rever a minha rota. E tive um mês de férias na sequência, voltei com a cabeça mais clara. E aí eu entendi, não, é isso mesmo que eu gosto desse caos controlado, eu gosto dessa imprevisibilidade, a gente não saber o que vai entrar. A gente tá tomando café, batendo papo, contando piada, e chega alguma coisa que te surpreende, e você não sabe o que vem dali. Poxa, a gente sabe que sempre vai chegar uma emergência dialítica no pronto-socorro, eu sei que vai chegar um infarto, eu sei que vai chegar uma dor torácica por outros motivos, eu sei que vai chegar uma insuficiência respiratória, mas eu não sei quem é. Eu sei que eles chegam, eu conheço a epidemiologia do meu serviço, eu sei até quando eles vêm, eu sei que quando esfria mais, a dor torácica pinta um pouco mais, mas eu não sei a cara dessas pessoas. Então, essa magia de você ter uma abordagem onde você pensa, primeiro, do que esse cara pode morrer agora, na minha frente? A hipoxemia está saturando 60%, não importa a causa. Eu sei que eu preciso manter esse cara vivo até eu descobrir o motivo pelo qual ele está hipoxêmico. Então, quando eu entendi esse propósito por trás da residência, a gente vai muito na contramão das especialidades que trabalham com diagnósticos etiológicos, a gente trabalha muito com diagnósticos sindrômicos. Quando eu tive a percepção desse mundo diferente, eu falei, cara, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu preciso. E daí a gente vai se mergulhando, vai cada vez mais mergulhando, vai cada vez mais se envolvendo. Eu gosto muito de educação médica. Desde a época da residência, eu tenho eu vou dizer habilidade, mas acho que é mais uma curiosidade de como construir slide, de como apresentar, do que fazer, do que não fazer. E eu sempre queria testar, né? Poxa, essa ideia aqui, eu quero ver se funciona. Será que eu vou conseguir prestar mais atenção, que as pessoas prestem mais atenção em mim? Um show-aula, né, que a gente fala. Vamos fazer um show-aula aqui. E você vai ganhando ali a segurança. Uma técnica que para mim funciona super bem. Aguinha. Abrir um slide, eu gosto de colocar, às vezes, algumas fotos que são fora de contexto ou que não são literais. Então, um exemplo recente, eu fui falar de homogeneidade de atendimento, coloquei uma cartela de ovos com vários ovos e eram um pouquinho diferentes num curso que eu estava fazendo. Quando eu olhei para o meu slide, falei, o que eu pretendia falar aqui? Não fazia mais a menor ideia. Aguinha, você toma uma aguinha, olha para o slide, ninguém nem percebe que você está aflito ali, respira fundo e as coisas vão saindo. Então, dentro da medicina de emergência, eu fui me envolvendo ali com a parte de educação médica. Depois que eu concluí a residência, eu fiquei em hospital-escola por mais ou menos uns 2 anos. Eu fiquei como preceptor do meu programa de residência. E na época da pandemia, entrei como também preceptor lá. Eles chamam um pouquinho diferente, chamam médico assistente. Lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Fiquei com os meninos lá quase um pouco mais de 1 ano. E por questões profissionais, as posições de liderança às vezes cobram uma carga de tempo maior do que a gente imagina e acabei precisando me desconectar um pouco da educação. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa fora da medicina de emergência, que não envolva a medicina de emergência um pouquinho. E a pandemia, ela veio assim para sedimentar isso daí ou ela te deu uma balançada assim? Foi nessa época que foi punk para todo mundo, eu acho, né? Senti essa respirada aqui, sua. Eu acho que trazer o assunto pandemia, né? Eu me questionei. Me questionei. Eu parei um dia no meio da rua, em cima de um viaduto. Não tinha ninguém. Era 7h45 da noite, mais ou menos. Não tinha ninguém na rua. Abri a porta do carro, olhei para as ruas e falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu acho que eu senti até a respirada do Gustavo, eu senti o filme que passou na cabeça dele, que eu acho que é o filme que passa na cabeça de todo mundo que viveu, né? E eu acho que a gente fala pouco, né? Eu tenho começado a ver isso, a gente parece que interiorizou, né? Tudo que a gente viveu, a gente engoliu 3 anos. Normalizou. Todo mundo que não viveu, parece que simplesmente não existiu, mas pra gente existiu, né? E como é que foi a sua experiência? Acho que isso é como se você fosse onde você estava, né? Vem pra guerra, e acho que quem vivencia a guerra... Foi um cenário mais, de guerra, né? Assim, nunca mais a mesma pessoa. Faltava acesso, faltava ventilador, faltava oxigênio, faltava tudo. Como foi você, o profissional do caos? Eu tive exposição a ambientes
que eram desafiadores por N motivos, mas felizmente eu nunca precisei ter ações que a gente soube de acontecer, de sedação para paciente entubado acontecendo por via de sonda nasointeral, né? Nos hospitais que eu trabalhei, nós conseguimos manter os recursos. Claro, às vezes chegava um Propofol lá com a etiqueta toda em chinês e a gente falava, poxa, tomara que seja Propofol 10% mesmo. Mas não tive a necessidade de passar por um momento onde eu não tinha sedação. Mas tem uma cena que é muito viva na minha memória, Mari, que foi chegando no hospital que eu trabalhava na época, era um hospital privado de uma região nobre de São Paulo, e ouvindo, a minha esposa fala que eu já sou um pouco velho, porque eu gosto de ouvir rádio de notícia, eu ouço Band News todo dia pela manhã. E aquele pandemônio na Itália, aquela coisa que... E a gente imaginava, como será a nossa realidade? Como vai ser quando isso chegar aqui? E eu lembro, nossa sala de emergência eram 3 leitos, era um assim, outro assim e outro assim. Corta. Eu estava chegando no hospital. Corta, tesoura do tempo, 1 mês e meio depois. 5 pacientes em ventilação mecânica dentro dessa mesma sala de emergência que rodava intubação de vez em quando, tinha reanimação de vez em quando. Características que a gente sabe que são comuns a serviços privados, né? Que eventualmente chegam pacientes mais completos. Então, a minha respirada é até um questionamento que acho que fica para todo mundo. Quem não saiu um pouco da casinha na pandemia? Quem começou a pandemia adorando ver live de show e por fim da pandemia não aguentava ver mais live de show? Acho que se espremer para cada um que tem uma história específica, né? Acho que dar não 28 mil podcasts, né? Cada pessoa específica. E, inclusive, pra gente sair um pouco da... Não tem como sair da vibe meio macabra na medicina de emergência, né? Mas, assim, faz parte da formação do emergencista, né, Gustavo? Lidar com as catástrofes. É uma Sim. matéria muito interessante, né? Sim. Tipo, o gerenciamento, você que gosta de gestão, né? Provavelmente isso veio muito da sua residência de emergência. As catástrofes estão aí, existirão e vão acontecer. A pandemia foi uma catástrofe que durou anos, né? Mas a todo momento o emergencista está com aquele alerta, com aquela cabeça acesa, porque a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe na cidade, no lugar onde ele está, né? Como é que é isso? A gente vê, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Eu estava falando esses dias da equipe que se montou para ir lá, né? Uhum. Então, acho que... Como é que você vê essa experiência? Como é que foi a experiência que você teve nesse sentido? Se já teve alguma experiência específica com alguma catástrofe? E eu vou complementar com uma pergunta só, assim, o que o emergencista ele agrega nisso daí? Porque... Boa. E eu vou te responder com um raciocínio um pouquinho inverso, uma curiosidade. A tragédia que foi a Boate Kiss, eu não me lembro o ano exato, mas uma coisa que abriu os olhos para que, poxa, a gente precisa de um time que saiba lidar com isso. Uhum. Ela antecedeu o reconhecimento da especialidade. Como era? Precisavam tirar pessoas de Santa Maria, as pessoas precisavam de serviço de transporte rápido e o meio mais rápido era o transporte aéreo. Para que isso acontecesse, elas não podiam ter um pneumotórax, só que não conseguiam radiografar. Não tinha como radiografar todo mundo. E a sensibilidade da ausculta era ridícula para esse cenário. Então, como que você coloca um cara numa situação de baixa pressão, com um pneumotórax até então pode não ter repercussão hemodinâmica, mas lá em cima ele vai aumentar e você vai ter um pneumotórax hipertensivo, eventualmente. Começaram a chegar pessoas que já participavam desse programa desde 95, que não era um programa de residência, era um programa de estágio. Olha que corajoso essas pessoas. Eles entraram num programa de estágio para fazer uma formação que não sabia o que seria dessas pessoas. Só um pause. A gente passa isso hoje com cuidado paliativo, né? Eu sou aluno de cuidado paliativo do Einstein e é uma especialidade que ainda não é reconhecida e é tipo isso, assim. Mas o que você está fazendo? Porque acho que uma hora vai. Exatamente. E quando essas pessoas chegaram e começaram a fazer ultrassom pulmonar, falava, esse aqui pode, esse não pode, esse precisa drenar. O cara falou, poxa, por que esse cara sabe essas coisas? Em que momento esse cara aprendeu isso?
Não, então a gente precisa entender que essa especialidade ela tem espaço. A gente meio que ganhou espaço no Brasil de uma tragédia. Um ponto triste, mas um ponto de sensibilidade de aprender com os momentos difíceis, né? Eu pesquisei agora, foi 2013. Bate muito certinho com o que você falou, né? 2015, assim foi né? O mundo, né? Assim, o mundo pós-Primeira Guerra, o mundo pós-Segunda Guerra, o mundo no meio da Guerra Fria. Tudo isso aconteceu pós-tragédias, né? Assim... E agora com o Rio Grande do Sul, hoje a gente tem um corpo, uma associação brasileira de medicina de emergência muito mais estruturada, que tem conseguido mostrar o seu valor, que tem encontrado a oportunidade de mostrar seu valor. E houve uma conexão próxima do Ministério da Saúde junto à associação. Houve um cadastro de médicos voluntários que poderiam ir até ir para o Rio Grande do Sul trabalhar em frentes voluntárias de atendimento. Então, houveram instituições que organizaram expedições para isso, mas o próprio Ministério da Saúde, com o apoio da Abramed, da Associação Brasileira, conseguiu capitanear essa frente junto à Força Nacional do SUS. E hoje, se a gente for pensar do ponto de vista do médico, que médico tem treinamento para catástrofe? Às vezes você é envolvido num plano de catástrofe. Não é uma rotina, né? Que residência contempla essa educação? A nossa agora. Nós colocamos isso como um tema de discussão e vai contemplar. É claro que talvez, espero que não tenhamos experiência, a gente espera que não tenha essa experiência. Mas é importante que estejamos preparados. Mas a gente discutiu e colocou no ciclo pedagógico. Mas é o que você falou, é importantíssimo. E assim, voltando a essa questão, e que serviço que a Abramed tem feito, né? Essa nova gestão do pessoal que entrou agora, assim, o empenho em difundir, em trazer todo mundo para próximo da associação. A gente vê isso com os apoios que eles têm dado para uma residência nossa, que é uma residência que é o primeiro ano. Então, acabamos de criar uma residência e eles estão com a gente, ajudando, dando aula junto com a gente. A presidente da Abramed veio dar uma aula exclusiva para a nossa residência, que hoje nós estamos com 3 residentes. Então, assim, esses detalhes que a gente mostra que realmente há um empenho em tentar aprimorar, né, e difundir isso tudo, né? A gente é muito parceiro. Nós somos um grupo pequeno, talvez hoje a gente está falando aí de menos de 1.000 emergencistas entre egressos de programas de residência, emergencistas titulados. Eu não sei se a gente já passou da casa dos 1.000. Talvez não. E até sinalizei a Camila em um determinado momento a minha alegria quando eu compartilhei que estava inaugurando um programa de residência aqui, que estava à frente de um programa de residência aqui. Eu recebi umas 15 pessoas me procurando espontaneamente. Como está o seu programa acadêmico? Eu quero te ajudar. Totalmente voluntário. Não tem, obviamente, a gente não consegue ter nenhuma frente de remuneração. E esse cara para ali 2-3 horas de conversa e mais todo o bastidor que ele leva para poder produzir aquele conteúdo, né? Não é uma coisa que você simplesmente vai lá e faz. Então, hoje, a gente entende essa necessidade de apoio mútuo, a gente compreende a importância que tem se dar as mãos uns para os outros mesmo e falar, cara, vamos construir junto, vamos construir, então, o local de trabalho que eu quero trabalhar, a emergência bonita que eu quero viver, né? Uhum. E acho que o espírito que a diretoria da Abramed leva é exatamente esse. É de apoiar, de desenvolver os times, de proporcionar crescimento. Então, já existem... Capacitar a gente. Capacitar as pessoas. Existem iniciativas dentro da Abramed de capacitação dos médicos que atuam nisso aí. A associação quer crescer cada vez mais, então a gente sempre está estimulando as pessoas que vivem disso, que têm os 2 pezinhos ou um pezinho ali dentro, mas que gostam disso. Às vezes esse cara que formou, fez faculdade, fez residência, tem 15 anos, talvez se tivesse essa residência na época dele, talvez ele tivesse feito. Mas não existia, então ele não teve poder de escolha, mas ele sempre se sentiu emergencista. Então esse cara que quer dar vazão a isso, poxa, vem com a gente, vamos prestar prova de título, vamos mostrar nosso corpo, vamos registrar nosso título como especialidade. E quem é um emergencista? Poxa, acho que agora eu vou respirar mais fundo, viu? Não, porque assim, eu falo... Assistam no YouTube e vejam as pausas dramáticas do Gustavo. O que é a vida?
Não, eu falo só assim... uma pausa rapidinho, só para terminar da Abramed. Inclusive, deixar o convite aqui para o pessoal da região, aqui de Goiânia, Goiás, para se associar, né? A Abramed da região, o grupo, né? Juntar-se ao grupo para que, se a gente tiver mais de 50 membros, essa associação de Goiânia, Goiás, pode ser referenciada pela brasileira, né? Hoje isso é uma regra de estatuto, as associações regionais precisam de 50 associados para que elas sejam reconhecidas pela Abramed Nacional. Isso é uma luta que a gente já está movendo aí e buscando esforços. Essa pergunta minha, ela foi meio capciosa, mas foi intencional, porque assim, tem um cara que está assistindo que fala assim, pronto-socorro, eu vou lá até conseguir uma outra coisa. Sim. A gente ouve isso, infelizmente. Eu vou entrar num PS enquanto eu não acho alguma coisa. Mas tem o cara que está ali dentro que fala assim, putz, mas eu gosto disso aqui. E que às vezes ele está assim, quase que encapsulado, falando, pô, mas como é que eu falo que eu gosto de pronto-socorro? Porque eu tenho uma pessoa muito próxima que ela faz medicina de emergência hoje também e ele é completamente realizado por fazer medicina de emergência, só que as pessoas não sabem, né? E assim, e aí, qual que é o perfil desse cara? O que ele faz? Né? Acho que qual que é a prerrogativa que você vê do papel desse emergencista no serviço daqui a uns anos, inclusive. Eu acho que assim, vou fazer emergência e vou ser o cara que vai dar plantão? A gente sabe que não é isso. Mas quais que são as vertentes, quais são as facetas, né? Que esse emergencista vai poder abranger, vai poder trabalhar, como é que é na prática isso, se ele realmente é o cara que só vai dar o plantão ou se existem outras perfil, coisas, né, para poderem ser sabe? feitas. Assim, quem que é esse cara que normalmente está ali acunhado, falando assim, poxa, acho que dá para fazer medicina de emergência. Assim, é quase que abrir as portas para falar assim, vai, recruta esse cara. Você, vem comigo. Olha, a pergunta que talvez seja mais capciosa que se possa fazer o emergencista mas e aí, você vai ver de plantão? E por um tempo a gente sentiu uma certa ofensa nesse questionamento. E hoje a gente entende que não tem por que ser, não é demérito para ninguém viver de plantão. O que não é legal é você estar num serviço onde a qualidade do plantão é ruim, você trabalha sobrecarregado, você é mal remunerado, o volume de pacientes é gigantesco, desproporcional à sua capacidade. Ou seja, aquele é um ambiente estressor, aquele é um ambiente que realmente não é legal. Esse é o médico do Instagram, né? Aquele bichão falando, ei, você é médico? Pare de dar plantão. Sim. Oi? Não, você vê, eu sou cardiologista, a Maria Nefra, dá e deu plantão por muito tempo. Eu faço porque eu gosto, cara. E Exato. e gostamos, gosta, né? Gostamos. É uma realidade, hoje em dia não tem como o cara sair, assim, pode vertentes diferentes, mas você vai montar uma clínica não é de fácil emergência. você desvincular. E aí você pega gosto e continua também. Então, hoje a resposta para essa pergunta é sim, posso viver de plantão. Tenho outras oportunidades? O médico emergencista, então, ele tem outras oportunidades? Tem. Se eu quiser seguir para o cenário de gestão, eu posso. E um cara que compreende a dor do seu setor, onde o calo aperta, ele é um gestor melhor. Isso nos Estados Unidos é muito presente, né? A medicina de emergência é muito forte nos Estados Unidos. Cara, a medicina de emergência nos Estados Unidos talvez seja uma das mais bem remuneradas, porque eles entendem, né, que o cara que vai receber esse paciente pela primeira vez, ele é o cara que vai salvar, que tá pegando aquele paciente nos 15 minutos mais. E a maioria das inovações, incluindo POCUS, vem daí, né? Sim. É o cara levar o negócio pro paciente. São as ambulâncias já com tomógrafo dentro da ambulância. Esse é o cara que passa o ECMO. Exatamente. Quantas vezes a gente não viu o cuidado do doente crítico fragmentado e o doente vai até o cuidado crítico, mas o cuidado crítico não chega até ele. Ele recebe uma assistência de cuidado crítico quando ele pisa na UTI. Mas não pode ser. O cuidado crítico vai orbitar o doente enquanto ele for crítico. Em momentos diferentes, seja no pronto-socorro, seja na terapia intensiva, no resgate, seja no pré-hospitalar, seja no centro cirúrgico. Cada momento dessa jornada, ele tem óticas diferentes. Quando eu brinquei que a gente tem rivalidade com o anestesista no manejo de via aérea, é indiscutível a habilidade do anestesista no manejo de via aérea. Mas são momentos diferentes. O paciente grave,
ele sobe entubado para o centro cirúrgico. O paciente complexo, a hemorragia digestiva, o politrauma com secreção na via aérea que precisa operar, ele sobe entubado para o centro cirúrgico. Então, são olhares, são perspectivas um pouco diferentes. Mas voltando ainda no projeto de carreiras, né? Então hoje a gente responde, por que não? Eu posso ver de plantão, mas, poxa, eu quero um plantão que seja legal de trabalhar, eu quero um hospital que seja confortável, eu não quero que o monitor que deu problema e a UTI substituiu desça para mim com um problema. Por que a gente precisa ter essas diferenças? Porque o cara do pronto-socorro não sabe usar? Poxa, então esse cara vai aprender a usar. Esse cara vai aprender a usar material de via aérea. Pra vocês terem uma noção, no meu programa de residência, a gente não tinha dispositivo extraglótico no pronto-socorro, tinha no centro cirúrgico. Mas ninguém aí sabe usar. Não, peraí. Não é bem assim. A gente não sabia, agora a gente sabe. Então agora a gente precisa usar. Mas com Quick Track hoje já no pronto-socorro, pronto para usar já. Mas dentre as áreas que você pode seguir dentro da medicina de emergência, existe inclusive um fellow em ultrassom. No Brasil a gente ainda não tem um programa assim. Talvez nós podemos ser pioneiros nessa... Nós temos o Descomplica Poucos. Né? E aí... Talvez a gente possa ser pioneiro nessa formatação, mas existem fellows fora do Brasil, onde você faz fellow de ultrassom. Eu não sei se 1 ou 2 anos, mas você faz fellow de ultrassom. Existem fellows dentro de catástrofe, de desastre, porque realmente não se estuda tecnicamente isso. Para quem é do pré-hospitalar, quando a gente fala de atendimento a múltiplas vítimas, começa por acesso a essa vítima. Eu preciso ter o ok da guarnição para que eu possa acessar um veículo, por exemplo. Não é chegar e ir entrando dentro do carro. Preciso ter um ok de uma guarnição que saiba se ali não tem risco de incêndio. Primeira coisa é a segurança da cena. Depois, se eu tenho múltiplas vítimas, um monte de gente para atender, um recurso escasso, reduzido, obviamente eu preciso entender como eu vou priorizar. Daí entra uma habilidade muito fundamental do emergencista, é a capacidade de priorização. Poxa, eu não tenho leito para todo mundo. Quem vai se beneficiar mais nesse momento? Como eu vou fazer essa gestão depois? Quem eu preciso ver primeiro? Existe o método START, que é um método de classificação. Existem outros, mas talvez o mais usado seja o método START, onde você separa as vítimas por gravidade. Eu não quero intervir nesse momento. No máximo, uma hiperextensão ali, uma desobstrução da via aérea, na verdade, mas eu não é proposto uma drenagem de tórax, coisas nesse sentido. Além dessas carreiras, acho que a área da gestão é uma área que seja muito pertinente ao médico emergencista, exatamente por essa questão de sentir a dor. Você sabe onde o sapato aperta, do que o cara sofre, por que ele tá desmotivado dentro do pronto-socorro. Você está nessa operação junto com ele, você sabe o que é o problema. Talvez você seja mais sensível a essas demandas. E um outro ponto que acho que faz muita diferença é o ciclo ser um pouco mais longo, o ciclo é mais perene, porque as pessoas entendem essa questão do trampolim. Eu estou no pronto-socorro porque eu quero trocar meu carro, depois eu vou sair. Eu estou no pronto-socorro porque eu preciso pagar minha viagem da Disney, depois eu vou sair. Eu acho que o pronto-socorro não vai ser uma transição mais também, porque eu acho que está seguindo a mesma vertente da intensiva. Hoje, não é eu quero dar plantão de UTI, vou dar plantão de UTI. Nós estamos chegando já em um aspecto que o plantonista da UTI ele tem que ser intensivista. E eu acho que essa prerrogativa, ao decorrer de alguns anos mais para frente, vai se tornar do pronto-socorro. Então, você quer dar plantão no pronto-socorro, você tem que ser emergencista. E essa exigência da especialidade, ela vai acontecer. Claro, não é algo para imediato. Mas que eu acho que numa programação dos próximos anos, isso deve surgir. Mas eu acho que uma coisa que já vai, ou pelo menos deve estar acontecendo já, né? Você pode falar melhor, é pelo menos ter um emergencista no pronto-socorro, né? Sim. Assim, porque é o cara que vai te dar aquele suporte ali dentro, né? Eu falo assim, como é que eu vou convencer o gestor ali dentro, né? Assim, de ter um emergencista ali dentro? Porque o cara, você falando de gestão, casa muito, né? A gestão de pessoas, a gestão de números, a gestão de insumos com a gestão do emergencista nessa situação, né? Assim, o responsável técnico da UTI é o intensivista. Sim. Quem seria o responsável técnico de um pronto-socorro? Tem que ser o emergencista. Exatamente. Hoje a gente não tem nenhuma RDC que traga esse assunto à tona.
eu esses dias me fiz um questionamento e aí compartilho com vocês. E não vou responder a minha opinião, vamos ver se a gente concorda. O que vocês acham que foi uma grande virada de página dentro da terapia intensiva? Assim, um marco decisivo, que a gente tem uma terapia intensiva pré, uma terapia intensiva pós. Cara, eu acho que pandemia foi, assim, essencial nessa situação. Eu acho que assim, eu falaria pandemia, né? Tô achando que vai ser outra coisa, mas acho que foi... eu digo com relação a pessoas. A minha opinião é a partir do momento que eu tive pessoas ali que fizeram aquilo. Não estou falando que pessoas de outras especialidades não são profissionais adequados para terapia intensiva. Assim como não estou falando que pessoas de outras especialidades não são profissionais adequados para o departamento de emergência. Muito pelo contrário. Mas a virada de chave veio quando se estabeleceu o intensivista e todo o time multi, a formação é naquilo. O olhar é diferente, a sensibilidade é diferente. Essa especialização do time multi na UTI é fantástico, né? O fisio para isso, o enfermeiro para isso. Eu acho que essa visão emergista tem também, né? Uma dificuldade grande nossa lá no serviço, que a gente tem implantado a parte de emergência, é explicar para a equipe que já está consolidada no serviço qual seria esse papel do emergencista ali dentro e tentar fazer uma coisa que eles não fazem, que é unificar, né? Unificar todas as equipes, não só os da equipe multi, mas a equipe médica, e tornar isso centralizado numa discussão única. Que hoje é muito assim, o médico assistente ao neurocirurgião, ele vai lá e olha e tchau. O ortopedista vai lá e olha e tchau. Não tem algo uníssono, né? Vamos todo mundo discutir as multifacetas desse paciente. Nós estamos no nosso hospital, por exemplo, hoje é um hospital de trauma. Então o cara não chega com fratura, com TCE, às vezes ele infartou, por isso que ele caiu, teve a fratura e o TCE. Então tem que ter essa visão global, para macro, para depois a gente trazer para micro, né? E eu acho que o emergencista é esse cara que conecta as pontas. É esse cara que, quando esse paciente não tem dono, porque ele não tem diagnóstico, ele é dele. É o pronto-socorro, às vezes o paciente no pronto-socorro fica jogado, né? Porque assim, ele chegou, mas ele não é da ortopedia ainda, porque na verdade ele sem não... luta cirúrgica. Né? Sem luta cirúrgica. Ele, ele também não é vascular, porque sim, a vascular até olhou, mas não tem nada para fazer agora, ele também não é da cardio, ele é de quem esse paciente, sabe? Um clássico é o neurocrítico, o TCE entubado, que não tem conduta cirúrgica. E todo mundo dá alta. Tá, mas o cara tá entubado, gente. Como assim? Alta para o ambulatório de ventilação mecânica. Nós tínhamos dois cenários que eram recorrentes no meu programa de residência. Nosso hospital tinha departamentos de emergência clínicos e cirúrgicos fisicamente separados. E dois casos eram recorrentes. Era, primeiro, o paciente com dor abdominal, que era triado pela cirurgia, e no fim era uma cetoacidose diabética. O cara chegava, dor abdominal, vomitando, cirurgia. Jejum, aporte calórico, laboratório, tomo de abdômen. Tomo de abdômen inocente, laboratório estranho, um aporte calórico, glicemia lá em cima. Em São Paulo a gente falava destro high, né? HGT. Destro. Tive dificuldade de tirar o destro de mim. HGT high. Quando se entende, opa, essa tomografia tá normal, peraí, será que pode não ser alguma patologia de cunho cirúrgico? Era uma cetoacidose. Vai chamar um endócrino do pronto-socorro? Não vai, né? E o outro caso era o paciente que teve uma queda e convulsionou. Quem veio primeiro, ovo ou galinha? Ah, mas tem que cuidar da crise. Não, mas ele convulsionou porque ele caiu. Não, ele caiu porque convulsionou. E ficava um duelo ali e o paciente com cuidado postergado. A gente é a especialidade que fala, eu resolvo esse problema. Não importa quem veio primeiro. Não importa, eu resolvo esse problema. O que esse cara precisa agora? Precisa de um diagnóstico. Ele está estável, ele tem condição de tomografar? Eu vou te dar o diagnóstico. Calma, a gente vai chegar lá. Às vezes era até um BAVT. E depois você fechava e compreende isso. Então, acho que a medicina de emergência, ela entra nesse cenário. Eu não dou alta para ninguém. O paciente é meu e ele é meu enquanto ele estiver aqui dentro. E eu vou trazendo essas especialidades que eu preciso... Que faz interconsulta, né? Que eu preciso dessa interface que me apoie no segmento do cuidado. Mas a linha de cuidado parte de mim. Eu que puxo essa fila. E eu vou trazendo quem precisa estar agregado, quem vai trazer valor para esse atendimento. É uma especialidade desafiadora nesse ponto de gestão de pessoas, porque você precisa saber entrar e sair de várias situações. Gestão de conflito aqui é recorrente, né? Chegar e falar pro cara, poxa, vamos ali você ver um paciente comigo? Nem sempre a gente é bem recebido. Você não acha que talvez ele
se beneficiaria da cirurgia? Não acha que talvez tem que operar? Oi, cirurgião, que fez cirurgia para operar. Você quer operar? Será que... Vamos lá. Brincadeira. Casos e casos. Casos e casos. Cara, e família? Família foi o motivo pelo qual eu decidi voltar. Eu sou de Anápolis, sou daqui próximo, minha esposa é do interior de Tocantins. Nós nos conhecemos na faculdade há alguns anos, eu não vou nem arriscar dizer quantos, porque vai que eu erro. Aí vocês vão ter que... Melhor não. Vocês vão ter que mudar o ano de publicação desse episódio para poder se adequar à minha necessidade, né? Se é pré-pandemia, esquece. Não, cara, a gente tá falando de mais de 10 anos. Só de casado, a gente tá casado desde 2019, vamos fazer 5 anos agora. Normalmente é a mulher que traz, né, o marido pra perto da família. No seu caso, foi o contrário, então, assim, eu falo de família assim, dá pra conciliar emergência, plantão, e como é que é? Como é que Cachorro, como é que chama mesmo? O caju. O caju. Dá pra conciliar tudo isso? Caju e todos os seus apelidos, né? Cajuca, cajuzinho e por aí vai. Nunca fica Cajucão. só um, né? Pô, mas vocês perderam uma oportunidade de um apelido muito bom, o Cãoju. A gente chama de cajucão. Inclusive, assim, a Jéssica sabe que eu já incentivei, eu não tenho perna pra isso, mas que ela criasse o Instagram do Cajucão. Ainda vai sair. Talvez você não estaria hoje mais aqui, né? Se tivesse. Pode ser, talvez a gente estivesse fazendo um encontro de cães aqui, né? Tem uma cachorrinha aqui. Meu cachorro falta uma pata, a pata traseira esquerda. E a gente descobriu que tem uma cachorrinha em Campinas que tem o mesmo, igual e fisicamente até parecido. Então a gente vamos promover esse encontro aí mais pra frente. Outra coisa que eu ia te perguntar, Gustavo, era... Você tem mais uma coisa pra falar? Perdão. Eu ia só complementando com relação à família. Eu decidi voltar para estar mais próximo. E sempre desafios profissionais, eles vão e vêm, né? Acho que a gente vive ciclos profissionais, momentos de maior conexão com a família, momentos que te exigem mais profissionalmente, às vezes você precisa se distanciar um pouco. Mas aí eu vou até resgatar a fala com relação a viver de plantão. Se você viajar hoje, decidir por viajar hoje, você tem condições de desligar o seu celular e falar, cara, ninguém me acha pelos próximos 5 dias. Mas infelizmente não existe. Infelizmente não. Eu posso. E o médico emergencista Talvez amanhã pode. alguém na Mega Sena e não precise disso mais, mas por enquanto. Se eu me organizar nos meus plantões, cara, eu posso viajar e deixar o celular em casa. Ninguém precisa falar comigo. Então, a gente às vezes olha só a história do copo meio vazio, mas tem ponto positivo nisso aí. O copo também pode estar meio cheio. E você, então, precisa dessa organização da vida pessoal. Hoje eu vejo que talvez o desafio maior das pessoas com relação à família e departamento de emergência é porque a gente está diante de uma remuneração mais baixa. Então, esse cara, para alcançar o patamar de renda que ele considera que seja adequado, ele trabalha demais. E não que o trabalho dele em si seja o que afasta ele da família. Às vezes você vê colegas que de 60 possíveis plantões no mês, o cara faz 40. Nossa. Cara, não é saudável. Deixa eu só aproveitar o gancho da família, porque... E a família do paciente? Do pronto-socorro? A gente queria pouco vínculo. Eu não me lembro nomes, mas... Vocês lembram quando teve aquele acidente daquele BBB na Marginal Pinheiros? Sim. E ele foi resgatado pelo hospitalar. Ele foi para o Hospital das Clínicas. Ficou uma boa temporada no Hospital das Clínicas. E teve uma matéria longa sobre o acidente dele no Fantástico. E uma situação que me marcou foi... Quem deu entrevista foi a intensivista que participava da linha de cuidado. Excelente pessoa, conheço a Bárbara. Nós fomos contemporâneos de residência na época do Santa Marcelina. Excelente intensivista. Mas será que a gente esqueceu de todo mundo que veio antes nisso aqui? Porque para a Bárbara conseguir atuar, ele precisou chegar até lá. Alguém salvou ele nos primeiros 15 minutos. Alguém salvou ele nos primeiros 15 minutos. E essas pessoas não foram sequer mencionadas. Como se não houvesse representatividade mesmo. A imprensa precisa de alguém para se posicionar alguma coisa? Uma pandemia. Um surto de alguma coisa.
as pessoas não... E aí não é por maldade, é por desconhecimento mesmo. Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, vocês estão com uma missão muito nobre aqui, que é levar esse nome à frente e falar, poxa, a gente tem uma referência ali, eu tenho alguém que faz aquilo sabendo o que faz. Eu tenho alguém que prestou um cuidado inicialmente e permitiu que esse cara chegasse vivo ao hospital. Eu tenho alguém que recebeu esse cara no hospital e permitiu que ele chegasse vivo no centro cirúrgico ou na UTI. E dali o cuidado segue, né? Mas existem pessoas antes. E às vezes a gente valoriza muito quem vem depois. Isso não acontece só com a imprensa. Isso acontece também com a família. Isso acontece muito com o paciente. O paciente não vai lembrar de quem intubou. O paciente vai lembrar talvez de quem estubou. De quem cuidou na alta. Pois é, às vezes passa muito isso, né? Assim, com a família, que às vezes não sabe nem quando levar ao pronto-socorro também, né? Eu li um texto recente que falava exatamente dessa questão de quando buscar ao pronto-socorro. E das dúvidas que pairam. Talvez um motivo, e é o motivo que a gente não gosta, é o paciente que às vezes tem dúvida. Poxa, para mim é muito natural eu entender o que está acontecendo. Eu estudei para aquilo, eu fiz 3 anos de residência para aquilo. Se tem alguma coisa de errado acontecendo comigo, ou com alguém próximo a mim, é fácil de eu tirar essas dúvidas. Às vezes a gente leva o computador na assistência por uma coisa que o cara fala, só por isso. Eu resolvi online. Ou então aquela ligação do telemarketing, o cara fala assim, tenta desligar e ligar de novo. Aperta o power aí, que eu acho que vai funcionar. E a gente tem dúvida, a gente pede apoio. E aquela pessoa que tem informação para aquilo, acha que aquilo é ridículo. E às vezes a gente tem esse comportamento. Cara, precisamos legitimar mais essa dúvida dessas pessoas. Porque para eles, o cara é advogado, o cara é arquiteto, o cara é motorista de Uber. Poxa, esse cara não tem como dizer, ele está preocupado. E aquilo acho que é uma causa muito genuína. E a gente acaba negligenciando isso. E a emergência é o lugar mais fácil, né? Dele tirar essa dúvida. E às vezes um pouco do perfil, né? Que você fala assim, vou ficar só aqui dando plantão, né? E é justamente o cara que às vezes não quer conversar. Entendeu? E é justamente a porta de entrada do paciente. É onde ele vai conseguir entrar e tirar as dúvidas dele, voltar para casa e dormir tranquilo. Nossa, mas saiu de casa 3 da manhã por uma amigdalite? Tá me incomodando, sim, sim. Eu fiz uma aula para pós-graduação da Abramed sobre cuidados paliativos no departamento de emergência. E o rapport inicial da aula, né, aquela construção para trazer a atenção das pessoas, foi exatamente uma reflexão que eu fiz. Foi o meu 2º estágio do programa de residência. E eu estava pronto para entubar todo mundo. Vamos resolver a deficiência de plástico que existe nesse mundo. 2º estágio, 2º mês da residência, cuidados paliativos. Nem todo mundo se entuba. Falei, gente, peraí. Vocês não entubam ninguém aqui? O que está acontecendo? O paciente fica comigo 6 horas. No hospital público a gente sabe que fica mais tempo, mas eu tive uma paciente que ficou comigo os 30 dias. O estágio todo. E eu pensei, poxa, será que vai rolar isso aqui? Será que é assim mesmo? E foi um aprendizado muito, muito legal. Foi uma coisa que transformou a minha visão, transformou a minha forma de olhar para o paciente. E construindo essa análise na aula, a resposta é isso que você falou. A porta de entrada é o pronto-socorro. Quantos pacientes com doença grave, avançada, metastática, que não tem diagnóstico? Não estou falando nem de diagnóstico da perspectiva de ser um tratamento paliativo, de não ter proposta curativa. Estou falando de diagnóstico primário. Saber o que tem, né? Saber o que tem, saber o que é aquilo que está crescendo na barriga, que está deixando ele constipado, com dificuldade para ir ao banheiro. Ele não era assim. Sim. E aí, quando a gente brinca, né, que até foi um post recente lá daquele Instagram engraçado lá, né? Não me lembro o nome, de emergência. M-emergência, isso. Ele colocando, né, que o emergencista não está preocupado com o diagnóstico... o diagnóstico final, né? Que o clínico fica lá, as garrafinhas, ele vai, mete o chute lá e derruba as garrafas todas. Ele só quer resolver o problema
é do paciente, né? E aí eu tenho uma experiência engraçada, que é até uma piada interna de todo mundo que faz o FTM, né? Aqui não é lugar para você perguntar para o paciente se ele conhece o bichinho barbeiro, né? Que lá em Uberaba é um centro de referência de doença de Chagas, né? Então o interno 10 de 10. aprende no primeiro dia se conhece o bichinho barbeiro, né? Para já começar a procurar aquela epidemiologia para Chagas. E aí na hora que a gente entra na emergência da UFTM, assim, aqui não é lugar para você perguntar se o paciente conhece o bichinho barbeiro. Por quê? Porque não importa. Porque todo mundo aqui tá com insuficiência cardíaca, nós vamos resolver o perfil B. Depois nós vamos ver a etiologia dessa insuficiência cardíaca. Justo. O Rafael vai perguntar se conhece o bichinho barbeiro, ele vai perguntar para todo mundo. Eu acho que o importante, assim, o que eu vejo do emergencista é justamente isso, assim, né, cara? Ele traz diagnósticos pra gente, às vezes, que depois o cardiologista vai resolver de uma forma fina alguma outra coisa, o nefrologista de uma forma mais fina, sei lá, aquele good password chegou, né? Mas o cara chega sindrômico, né? Ele não chega com síndrome de good password, ele chega, mano, tô mijando sangue. É isso. O meu exemplo clássico da síndrome é a dor torácica. Visita, começa a passar o caso. Não, porque é um infarto com supra. Falei, ele chegou falando pra você que era um infarto com supra? Não, ele chegou com dor. Ah, tá. Então a gente tem um diagnóstico sindrômico inicial, uma síndrome de dor torácica. Me conta mais dessa dor. E aí você vai destrinchando. Toda dor torácica é infarto, é isquêmica, é de causa cardíaca? Não. Só dor torácica de causa cardíaca mata? Aí o cara já começa a se incomodar, né? Ele começa a ficar... Não. Então me dá mais exemplos. O que mais mata de dor torácica e que não tem origem cardiológica? Poxa, pode ser um pneumotórax, esse cara pode ter feito endoscopia ontem e ter feito uma perfuração esofágica? Um pneumônio, pode. pedir, né? Pneumotórax, embolia, secção, infarto e ruptura esofágica. Pronto, e pericardite com tamponamento. A gente... Também, tá no P. A gente precisa estar maceteado com dor... Cara, dor torácica vai papar pulso, distal. Ah, nega pra você mesmo. A história do cisne branco e do cisne negro. Se você conta 100 cisnes brancos num lago, você não pode falar que todos são brancos. Mas se você vê um cisne negro, você pode falar que nem todos são brancos. Então, afasta o diagnóstico para você mesmo. Considere a possibilidade e desconsidere mentalmente. Não acho que seja pneumotórax, por isso. É o que a gente fala nos nossos protocolos, quando a gente vai lá fazer, né, o nosso ultrassom ajuda a gente demais nisso, né? A negativa é muito legal. A gente coloca o cara para fazer um FAST, um IFAST, coloca para fazer um protocolo Blue. Aí o cara fala, achei. Fala, continua. Exclui, isso. Continua, o protocolo é pra você continuar. O cara pode ter tudo, como não pode ter só uma coisa. Então... como você pode chegar ali e falar, realmente não tinha nada, que bom, você acabou de afastar um monte de outras causas que poderiam ser. E isso é legal, porque quando a gente estuda sobre teoria da tomada de decisão, né, de viés cognitivos, pensamento tipo 1, pensamento tipo 2, é o viés satisfação precoce. O clássico do viés satisfação precoce é o paciente, é o eletro com BAVT e supra. O cara olha o supra e fala, o que tem esse eletro? Projeta o slide. O que tem nesse eletro? Um supra. Bom, todo mundo viu o supra, todo mundo está satisfeito com o supra, e o BVT? O cara fala, é mesmo. Era um cara com Prismetal que estava morrendo pelo BAVT e não pelo supra. Foi questão de prova. Então a gente... O Cristiano colocou. Esse fechamento precoce é o clássico. Então, o cara olhou lá o ultrassom, achou alguma coisa que ele acha que faz sentido e esquece de procurar o resto, não termina o exame. Por isso que eu acho muito bacana o ultrassom na emergência, né? Porque ele traz esse raciocínio do negue para você mesmo, né? Então, o ultrassom na sua mão, como o diagnóstico é sindrômico, o ultrassom na sua mão você vai começar a procurar diagnósticos etiológicos, né? Talvez não chegue à finalidade, e aí você começa a negar. Não tem líquido na barriga, não tem líquido em volta do coração, tem uma linha B. Tem uma linha B que é bilateral. Opa, está começando a ir para outro lugar o meu raciocínio, né? Então, tô fechando esse quebra-cabeça. Começando a montar esse quebra-cabeça. E quando a gente brinca, né, que não vai chegar num diagnóstico final, o emergencista, ele monta quebra-cabeça. E às vezes não deu tempo ainda nem de colher uma história com a família, né? Até o exemplo do Weser no curso. Não chegou. É até um exemplo do Weser no curso, né? Tipo, o paciente chegou... E não tem história. Ele está chocado e não tem história. Cadê a família? Tá vindo no caminho lá de outra cidade, tá fazendo a ficha, não deu tempo de colher. Eu brinco com o capotamento, né? Às vezes acontece, o cara tava viajando, capotou e chegou pra você.
eu quero ver com a família se ele é insuficiente cardíaco antes de expandir. Oi? Não dá, não dá tempo. Qual que é a visão que você tem do POCUS na emergência ali? Como é que vocês da especialidade lidam com esse ultrassom point of care, assim? Olha, é uma perna de apoio, é um pilar. Eu faço parte de um TRR, um time de resposta rápida. Alguns casos são casos de menor complexidade, tranquilo, não faz tanta diferença, mas atender uma insuficiência respiratória sem ultrassom é angustiante. Você fala, cara, eu poderia responder tanto mais essas perguntas aqui, eu não consigo. Tanto que, ano passado, a prova de título tinha uma estação só de ultrassom point of care. Era uma síndrome dispneica, você fazia ultrassom, padrão bilateral, não tinha trombo em membros inferiores, não tinha sinal de derrame pleural. O que está acontecendo? Era o protocolo Blue, basicamente. Era o protocolo Blue, basicamente. Rolou no da AMIB também, foi a mesma coisa. Né? Exato. E aí ele te pediu no final para sugerir uma hipótese diagnóstica. Então, assim, eu vejo como um grande parceiro, e aí me perdoem as pessoas muito apegadas à semiologia, mas a gente precisa entender nossas particularidades. Eu dei uma aula recente sobre trauma torácico. Gente, percutir tórax para ver se tem pneumotórax no trauma não faz sentido. Assim, desculpa. Não faz sentido, a gente não vai conseguir. Você tá cutucando nós aqui. Tô começando a ficar ofendida já nessa história. Então, assim, nesse momento, não dá. Se o paciente for obeso, menos ainda, você não vai conseguir ouvir nada. Então, assim... O enfermeiro te empurrando para pegar o acesso, o monitor que tá entrando. Acho que isso aí vem com a expertise. O cara entender qual a semiologia importante dentro do perfil daquele caso. E também até ultrassom. A gente não faz ultrassom de corpo inteiro. É a mesma ideia. Qual é o porquê que ultrassom você tá fazendo, que eu vou fazer naquele paciente para ver aquele caso. Senão eu vou fazer laudo de radiologista. Vou fazer ultrassom de corpo inteiro e independente se está positivo ou negativo, eu vou começar a avaliar tudo. E não é esse o intuito, né? Então é direcionar a individualização do caso. E na hora que você falou sobre a tragédia lá da Boate Kiss, né? Eu falei, meu Deus, a necessidade de um ultrassom ali na porta desse transporte aéreo. Já pensou? 2012, um ultrassom no bolso e um médico só para fazer a triagem. Esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Não pode. Simples, né? Não precisa de raio-x. Não precisa. Eu acho que é muito o que eu escutei muito dentro de UTI, assim, inclusive de um intensivista incrível, um amigo meu que falava assim, tocar UTI é muito fácil. Evoluir o UTI é outra história. Eu acho que o do pronto-socorro é a mesma coisa, né? O cara chegar e trocar o pronto-socorro, tá com dor? Toma aqui. Tramal pra todo mundo. Tilatil pra todo mundo. Cara. Entuba esses aqui. Mas evoluir um pronto-socorro, sabe? Pra esse aqui a gente não entuba, não faz sentido entubar esse paciente. Esse aqui, né? Eu acho que essa é a grande diferença, assim, né? E pensando nisso, num primeiro momento, quando você fala, poxa, será que faz sentido eu ter um horizontal dentro do pronto-socorro? Será que faz sentido eu ter um cara aqui todo dia, que dá uma linha de cuidado, que dá um tônus, que não seja tão variado? Bom, primeira resposta, talvez que venha à mente, fala, não, poxa, isso aqui entra e sai gente toda hora, não sei o quê. As doenças não mudam. A gente volta naquela fala do comecinho. Muda a pessoa. Então, se comi bola no atendimento de um TEP, não vou comer bola no atendimento de TEP mais. Eu vou aprender com os meus erros e quando chegar o próximo paciente com TEP, eu vou estar mais preparado para poder fazer a diferença na vida dele. Mas não fugindo da sua pergunta, Rafa, é fundamental. Acho que ele veio assim para somar demais. Esse exemplo da avaliação do pneumotórax é uma brincadeira, né? Claro que o exame físico tem que vir e o ultrassom não pode substituir. Esses dias eu vi o pessoal fazendo ultrassom do paciente antes de ausculta, propriamente dito. Não, peraí, também não. Agora, para coisas que a ausculta é mais pobre, poxa, por que não substituir pelo ultrassom? Ok, o sinal semiológico existe, mas o sinal semiológico é fraco, ele é pouco útil nesse cenário. Então, vamos dar espaço para uma ferramenta que está ali à beira do leito, que não atrapalha, e aí é importante a gente lembrar do protocolo. Cara, não quero esmiuçar esse ultrassom. Se eu estou pensando no EFEST, preciso dizer, tem líquido livre na cavidade, tem sinais de tamponamento, tem pneumotórax ou tem derrame pleural. Vai pensar em hemotórax. Acabou.
A gente faz isso dentro da avaliação primária, porque são as lesões que vão matar o cara naqueles próximos minutos. E vai muito alinhando com o nosso mindset, né? Estou conversando com o paciente ali e tentando entender o que pode matá-lo nos próximos minutos. E mentalmente eu estou descartando já algumas coisas na minha cabeça. Eu já começo a montar esse quebra-cabeça. Beleza, passaram 5 minutos, amplio a janela, 15 minutos. Próxima hora, próximas 2 horas. E por mais que seja frustrante, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é chegar para o paciente e falar, olha, eu não sei o que o senhor tem. Eu não sei o que está causando esse sintoma que o senhor me descreveu. Mas o senhor pode ficar tranquilo que tudo que poderia colocar a sua vida em risco, eu avaliei, eu pensei, eu investiguei e eu descartei. Próximos passos, a gente vai depender de outras avaliações. Mas o senhor pode ir para casa com segurança que isso não está colocando em risco a vida do senhor. Por mais frustrante que isso seja, isso também é frustrante para mim, mas eu sou uma criatura limitada. Perfeito. Os recursos são limitados. Então, o senhor pode ir em segurança. Agora, se acontecer isso, eu preciso que o senhor volte. É saber conversar, né? Bom, saber conversar a gente sabe, dá pra ver. Pudesse discutir muita coisa, né? Desce mais, a gente falava mais coisas. Mas eu queria, assim, finalizar com uma coisa só. Toda vez é uma pergunta diferente no final também. É sempre na hora que a gente dá pra preparar, né? Não, o Rafa disse que não tinha roteiro mesmo. Não tem. Hoje a pergunta vai ser diferente. Se o Gustavo pudesse olhar para aquela câmera e falar assim... E aí, Gustavo? Tem uma galera ali que tá em dúvida de emergência, não tem? Você falou um monte de coisa, presta, não presta? O que emergência ou cardiologia, é a dúvida. O cara fala assim, mas meu pai, o que eu faço neurocirurgia? Né? Mas assim, é um espaço para você falar da sua especialidade e chamar a gente. Fica à vontade. Bom, eu não vou me lembrar o autor da frase, mas os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu. E isso se materializa em diversos dias da nossa vida. Né? O dia que você é pai, eu não sou pai ainda, mas quero ser. O dia que você é pai, o dia que você conclui alguma coisa que é importante. A medicina de emergência vai te colocar nessa posição de dia mais feliz da sua vida? Ou a cardiologia vai te colocar na posição do dia mais feliz da sua vida? Não tem certo ou errado. Não tem bala de prata para decidir seu futuro. É o que te faz bem. Das conversas que a gente teve, nós tivemos conversas difíceis com os meninos nos primeiros encontros. Essa dúvida, né, de saber se realmente o papel da emergencista é o meu papel que eu procuro, né? Essa é uma indagação. O primeiro mês inteiro é isso, né? Será que eu estou no caminho certo? Né? Eu estou mergulhando de cabeça aqui numa coisa que não está sólida, não é consolidada. Assim, primeiro, está disposto a construir? Quem quer fazer emergência tem que estar disposto a construir o espaço que ele quer viver. Talvez ele se aposente em construção. Nos Estados Unidos é de 76, a gente continua crescendo. Quase 50 anos e a especialidade continua melhorando, continua promovendo diferenças. Então a gente com certeza está... não sei nem se a gente está engatinhando. Acho que talvez não estejamos ainda na fase de engatinhar. Acho que chorando com o nascimento dos primeiros dentes. Então, penso que se isso vai te trazer uma felicidade genuína, você se vê bem, esquece que as pessoas estão te criticando, te perguntando, falando de você, isso, aquilo. A vida é essa, a rotina é assim, você vai ter espaço para isso, esse é um ponto bom. Acho que ter liberdade para poder desconectar do celular dentro da assistência e viajar 4 dias, e saber que ninguém vai te ligar e falar, doutor, tô passando mal, preciso ir pro pronto-socorro, doutor, se eu internar, você vem passar visita, é muito gostoso. É uma liberdade muito boa. Por outro lado, a gente sabe que nem tudo são flores. Quando você olha o levantamento me esqueci agora, da demografia dos Estados Unidos, sobre remuneração, é realmente uma das especialidades que tem a remuneração melhor. Por outro lado, é uma das especialidades que tem mais índice de burnout. O pronto-socorro é um ambiente estressor. Negligenciar o fato de que o pronto-socorro é um ambiente estressor, passar pano nisso, só piora a situação. Porque a gente vai
normalizando, mas o sofrimento ele acontece, você não normaliza. A partir do momento quando você dá nome às coisas, fala, realmente, aqui é um ambiente estressor, eu preciso me preparar para isso, talvez eu precise de mais tempo de lazer, talvez eu precise de uma dinâmica diferente de férias, talvez eu precise, não dá para trabalhar 60 horas, talvez eu precise trabalhar um pouco menos. Entender as limitações que a especialidade te impõe, que a especialidade te oferece. Está preparado para lidar com essas frustrações de eventualmente não ser reconhecido pela família, de não ser reconhecido pelo paciente. Mas a medicina é uma especialidade de quem se sente confortável num caos controlado. É uma especialidade para quem gosta de impactar o paciente em momentos muito decisivos, que é o que a gente faz. Angustiante quando você pensa, eu tive um estágio na psiquiatria e o preceptor falou assim, aumenta o Aldol, daqui uma semana a gente reavalia. Eu falei, uma semana? Uma semana? É isso mesmo? Então a gente é muito acostumado a bate pronto. Faço, observo, defino como funcionou. Então a especialidade para quem gosta desses 15 primeiros minutos mais gostosos das outras especialidades. Se você se sente motivado nisso, você acha que isso faz sentido para você, que isso está alinhado com a sua prática, esse ambiente vai te fazer feliz. Mas se você quer uma vida mais planejada, com paciente hora marcada, com previsibilidade da sua carreira, com previsibilidade de horário, já tive dia da minha esposa estar com o celular 2% de bateria, plantão acabando, não, na hora que eu chegar no carro eu carrego. E nesse meio tempo, até passar o plantão, chegou um paciente mega grave e o colega que chegou e eu estávamos atendendo juntos e nisso se passaram 45 minutos. A minha esposa estava quase chegando no meu trabalho atrás de mim, achando que eu tinha ficado lá. E você não vê a hora passar. Você entra em flow. Você entra em flow. Você não vê passar. Na hora que você vê já está de noite, já escureceu. É tipo aqui, ó. A gente tá falando. Vai fluindo. A gente tá em flow. Cara, a gente tá falando. É muito legal. Sim. Fica aqui, 2 convites, pessoal, para todo mundo que está escutando a gente hoje. Um deles é conhecer a nossa residência. A gente há 2 anos, quando a gente fez o projeto do Mundo Junto, foi desenvolvendo, foi uma barreira para a gente criar essa residência, porque era muito novo, a gente convencer a gestão hospitalar de que a importância de a gente formar, ser um grupo formador de emergencistas foi muito importante. Então, a emergência do Hospital de Urgências de Goiás, né? Para quem quiser seguir lá, é Emergência Hugo. Tá? Vai ser um prazer ter vocês aí no Instagram, rodando com a gente, conhecendo o serviço, vivenciando um pouco. E igual o Gustavo falou, quem tiver interesse de vir fazer, vai ser muito bem-vindo. Eu costumo falar pelos meninos que estão lá, né? A gente tem 3 residentes e eu fico até assim angustiado em saber que eles evoluíram muito em pouco tempo. Porque, assim, uma evolução que eu fico assim... Nós estamos com 3 meses de residência. 3 meses. E eles estão numa capacitação e pegaram um quantitativo de procedimentos, de mãos, de condutas, de confiança, até de insights pessoais, assim, de construção, de maturidade, né? Que te demoraria, talvez, em outras especialidades, muito mais tempo. Então, fico até, assim, esperançoso de ver até onde esses meninos vão chegar daqui 3 anos, daqui 2 anos e 9 meses. Porque se em 3 meses eles já estão com essa bagagem, eu acho que eles vão ser muito melhores do que algum dia a gente já pensou em ser. Então, fica o convite para todo mundo. E o segundo convite nós temos agora, vou pôr data aqui no nosso áudio, dia 29 e 30 de junho, nós temos a primeira jornada de medicina de emergência e o primeiro simpósio de ultrassom point of care, que vai acontecer aqui em Goiânia, do Centro-Oeste, vai ser no Hotel Transamérica, no Complexo Orion. E aí, assim, as discussões, tanto de POCs quanto de emergência, feitas por especialistas, por subespecialistas. O Gustavo vai estar lá com a Cristal, que são os 2 emergencistas do nosso grupo, para expor essa realidade para quem tem interesse, até para poder trocar uma ideia pessoal com eles e às vezes discutir alguma dúvida pessoal que vocês têm. Conhecer muito do ultrassom point of care, vão ter hands-ons de treinamento. Para quem nunca viu falar, nunca viu ultrassom ultraportátil, portátil, vai ter exposição lá. Acho que é um momento interessante de aproximar a sociedade, né, estudantil e médica dessas tecnologias novas, né, desse 5º pilar do exame físico e dessa especialidade nova que tem brilhado os olhos de todo mundo do hospital, porque a mudança que reverberou num centro já consolidado do serviço de urgência, mudou totalmente a prerrogativa de atendimento. Então fica o convite aí, vou deixar o Ezer finalizar aí do jeito dele agora.
Gustavo, obrigado. Antes da gente finalizar, eu queria só fazer um agradecimento, já que você pôs data. Passando pela Abramed, todo mundo que fez parte da Força Nacional do SUS, todo mundo que foi para o Rio Grande do Sul, todo mundo que se dispôs, tanto desde doação até ir lá, todo médico que foi, cara, vocês fazem da nossa medicina muito melhor. Vocês inspiram a gente a ser médicos melhores, pessoas melhores. A gente não tem como agradecer. Fica aqui o nosso agradecimento de todo o pessoal do Descomplica Pocos. Até a próxima.